Olá, meus amigos, muito boa tarde a todos. É com alegria que estou aqui outra vez para gravar mais um capítulo para vocês desse livro tão bonitinho aí, chamado Hora Certa do Emmanuel, pela psicografia do Chico Xavier, que tenho certeza será útil para todo mundo, para nosso aprendizado aí no dia a dia, para as lições que a gente precisa ter e aprender ao longo da nossa caminhada, né? E também para as nossas reflexões diárias, semanais aí, que são necessárias para o nosso aprimoramento moral e espiritual, né? Lembrando que o nosso canal se chama Reflexões Espiritualistas, justamente por isso. Então, aqueles que gostarem do conteúdo, por favor, deixem aí o seu like, se inscrevam, compartilhem com os amigos, né? E se quiserem ativar o sino de notificações, vão receber sempre um aviso de quando um novo vídeo for publicado, né? Eu estou gravando, como vocês já devem ter percebido, um vídeo por semana, para não ficar pesado para todo mundo. Afinal, tem uma quantidade imensa de informações aí, e a nossa informação sempre trata de ser curta e objetiva, né? Para não tomar muito tempo de todos vocês aí. Muito bem, hoje nós vamos falar de um assunto que tem muito a ver com a confiança, com a fé em Deus. A fé em Deus que, como disse o próprio Cristo, remove montanhas. Que montanhas serão essas? Muitas vezes são as montanhas do nosso egoísmo, da nossa vaidade, da nossa prepotência, do nosso orgulho, acumuladas dentro de nós, que cabe a nós um grande esforço, uma tarefa de removê-las, para que nós possamos ter a nossa ascensão espiritual, né, como espíritos eternos que somos, mais rapidamente, né? Então é isso, né, minha gente? A fé em Deus é fundamental para a vida do homem, né? Todos nós temos que ter fé em Deus. Deus é o nosso Pai, Criador de todas as coisas, Criador do universo. Cabe a nós, como filhos diletos dele, da sua criação, entre todos os universos e planetas infinitos aí das galáxias e todos eles habitados, nós também somos filhos dele e ele nos quer e nos ama. Como vocês vão ver aqui, pela pena do nosso Emmanuel e pela psicografia do nosso Francisco Cândido Xavier. Tá bom? Então vamos lá. O título é Confia em Deus e Caminha, né? Então o que ele diz? Eu vou inclusive, né, gente, comentando parágrafo a parágrafo. São apenas 2 slides, mas para não ter que ir e voltar depois, a gente vai dando uma paradinha e vai comentando cada um deles, assim, com determinado cuidado, para que todos vocês possam chegar até o fim do vídeo com a compreensão que o Emmanuel eventualmente gostaria que nós tivéssemos do texto escrito por ele, tá certo? Nós aqui estamos fazendo o simples papel de comentar. Então ele diz assim: guarda a confiança em Deus e não te detenhas. Então aqui já tem uma mensagem chave. Além da confiança em Deus que nós já falamos, não te detenhas. Ou seja, não fica parado no tempo, né, esperando. Por mais que você confie em Deus, Deus age através das criaturas. Então segue trabalhando, porque você também é instrumento de Deus para outras pessoas, assim como os espíritos superiores, os espíritos que estão à nossa volta. Então, a mensagem capital aqui inicial é: não te detenhas, guarda a confiança em Deus e não te detenhas. Muitos te anotam o entusiasmo na fé que abraças, e por isso te repelem, mas Deus te acolhe. Então isso acontece normalmente, a gente quando está entusiasmado na nossa fé e na nossa vontade de algo de bom realizarmos na nossa vida, na vida de outras pessoas, sempre existem aqueles que
que, né, tratam de te evitar, te repelir, né? Não se preocupe com isso, né? Porque acima de tudo Deus vai te acolher. O acolhimento divino, gente, é uma coisa sem palavras. Nós não temos palavra na língua humana para dizer o que é o acolhimento divino. O acolhimento de Deus, ele acontece no nosso coração. É aquela segurança íntima, é aquele conforto, é aquela sensação de estar fazendo corretamente as coisas, né? Isso aqui é o acolhimento divino, né? Não é indescritível do ponto de vista humano, né? Ele continua: muitos te conhecem o coração aberto aos sentimentos mais elevados e te envolvem no abuso. No entanto, Deus te defende. Então aqui é a famosa, né? O famoso lobo entre as ovelhas, né? A gente tem que tomar cuidado, né? Vigiai e orai, como diz o próprio Cristo, né? Manter o nosso coração aberto aos sentimentos mais elevados, porque afinal é isso que nós estamos tentando fazer, né? Mas algumas pessoas tentam se aproveitar, abusar dessa situação, digamos assim, abusar da sua boa vontade. Mas não se preocupe novamente, Deus há de te defender no momento certo e na hora certa, tá certo? Siga em frente, vá em frente. Muitos te julgam doente e incapaz, entretanto Deus te fortalece. Existirão aquelas pessoas que estão realmente passando por momentos de doença, de enfermidades, de dificuldades ou até mesmo de uma incapacidade motora ou sensorial ou de qualquer tipo, né? E as outras pessoas acham, bom, esse cara é incapaz, né? Não, Deus te fortalece. Se a gente lembrar lá do Sermão da Montanha, tem um capítulo muito bonito do livro Boa Nova, do Humberto de Campos, pela psicografia do Chico, que chama o Sermão do Monte. Vale a pena ver esse Sermão do Monte, porque justamente o Cristo fala para os tristes, para os desalentados, para os aleijados, e 3 deles haviam batido na casa de Mateus, né, Levi, né, que é Mateus, e Levi falou, não, mas como que vocês vão poder ajudar alguma coisa no reino de Deus, né, porque eles queriam contribuir na formação do reino de Deus, né. Um de vocês falou lá para um, você é aleijado, o outro é cego, o outro foi expulso de casa por má conduta, né. No entanto, quando chegou na hora lá, estou resumindo muito, né, gente? Na hora do Sermão do Monte, o Cristo justamente convidava essas pessoas desalentadas, tristes, doentes, infelizes, coxos, paralíticos, cegos, para que formasse o contingente que iria divulgar o Evangelho. Né? Depois, no final da tarde, quando Cristo termina o seu famoso Sermão da Montanha, ele dá um olhar assim para o Levi, né, para o Mateus, como dizer, são esses os escolhidos para divulgar o meu evangelho, não os ricos e poderosos que não me compreendem, né? E aí os 3 amigos, né, que haviam conversado com Levi descem o morro sorridentes e tal, felizes por terem sido acolhidos por Jesus, né? Então, né, não se limitem pelas limitações humanas. Nós não temos limitação, a gente pode fazer muita coisa falando, pensando com o nosso pensamento, fazendo prece, né? E temos muitas possibilidades. O Emmanuel continua dizendo, muitos te examinam a assiduidade em serviço e te zombam da dedicação. Olha que coisa curiosa, né? Contudo, Deus te registra o amor aos companheiros assumidos e não te desampara. Então, olha que curioso. Por que eu falei que é curioso, né? Porque a coisa mais desejável em qualquer atividade que a gente faça é a assiduidade, né? É a perseverança no trabalho, né? Principalmente no trabalho do bem. Mas tem algumas pessoas ainda que estão na retaguarda, não na retaguarda em relação a nós, né? Na retaguarda, assim, eu digo evolutiva, do planeta mesmo, né? Porque nós também não somos nada, né?
mas que às vezes zombam da gente, falam, aquele cara é Caxias, né? Nossa, só faz isso, né? Ou lá em outras religiões, fala que ele é carola, não sei o quê, né? Mas Deus compreende no íntimo do nosso coração o esforço que nós estamos fazendo, não só de nos melhorar, né, intimamente, mas também de ajudar aqueles companheiros anônimos que nós no passado nós os ignoravam, né, nós ignorávamos. Então, são agora novos companheiros assumidos, anônimos, que nós procuramos amparar. Então Deus não vai nos desamparar, vocês possam ter certeza disso, né? Aí ele continua dizendo: muitos te assinalam a bondade e o desprendimento e te crivam de ironias. No entanto, Deus te contabiliza os gestos e não te abandona. Olha só, muitos percebem, assinalam a sua bondade e o desprendimento, ou seja, a nossa vontade de fazer o bem, né? Porque bondade pura, ainda a gente não é, a gente não tem essa bondade constante que deveria ter, né? Mas a gente já tem uns laivos de bondade e de desprendimento, né? Com alguma coisa, né? Principalmente com as coisas materiais. E alguns que obviamente não se coadunam com esse tipo de pensamento, de comportamento, sempre trazem alguma ironia, alguma gozação, alguma coisa assim. Na verdade, a gente não deve nos preocupar com isso, devemos rezar por esses nossos irmãos que nos tratam assim, né? Porque Deus sabe o que nós estamos fazendo e vai contabilizar, digamos assim, o nosso esforço, os nossos gestos de amor e não vai nos abandonar a caminho, né? Muitos, talvez, aqui ele classifica até essas criaturas, né? Muitos, talvez, por não desejarem servir ao próximo. Então, esses já não são só simples brincalhões, né? São pessoas que não querem mesmo efetivamente servir ao próximo, te solicitam o afastamento das obrigações que procuras enobrecer, mas Deus te livra do desequilíbrio e do mal. E aqui, gente, é difícil falar isso, mas se enquadram muitas vezes até dentro dessa categoria alguns familiares nossos, que procuram nos afastar, nos desviar do caminho, né? Fala, que isso, é bobagem, vai fazer, vai se divertir, vai no shopping, vai passear, não sei o quê. Não, mas eu tenho a minha hora de trabalho lá, né? Eu vou fazer meu trabalho assistencial, assim, assim, assado. Não é bobagem, você está ficando louco, está muito, como chama, muito obsessivo com essas coisas, né? Isso vai te fazer mal. Então, na verdade, né, gente, essas coisas são assim mesmo, a vida é assim. O planeta ainda é um planeta muito heterogêneo, tem pessoas de todos os tipos e elas muitas vezes se encontram ombro a ombro conosco. São parte, às vezes, da nossa própria família. Nós não temos que nos preocupar com isso, temos que orar por eles, continuam sendo nossos irmãos queridos do caminho, mas Deus vai cuidar de nós, vai nos livrar desse assédio, digamos assim, desse desequilíbrio e desse eventual mal que elas inadvertidamente às vezes podem nos fazer, né? E aí, já indo aqui para o final, ele fala assim: muitos te desconhecem o esforço no trabalho. Eu acho muito legal isso aqui, porque o trabalho no campo do bem é um trabalho anônimo e tem que ser assim mesmo. Então, muitas pessoas desconhecem o esforço que você está fazendo. No entanto, Deus acompanha as tarefas de cada dia e te abençoa. Então, lá nos olhares de Deus, que é um olhar dirigido ao nosso íntimo, sabe o que nós estamos pensando, o que nós estamos sentindo, o que nós estamos desejando, né? Então, nós vamos receber as bênçãos divinas,
para esse esforço que tem que ser constante no campo do bem. E ele, de algum modo, finaliza essa mensagem, muito curtinha, como eu disse, dizendo assim, e reforçando aquele pensamento lá do início, né? Prossegue adiante, confiando na presença e na justiça de Deus. E Deus te concederá, hoje e sempre, tudo aquilo que te seja o melhor. Né? Então, gente, Deus sabe o que é melhor para nós. Sabe o nosso íntimo, sabe o nosso passado, as nossas vidas pretéritas, sabe os erros que nós já cometemos, os erros que nós estamos novamente cometendo, e procura nos guiar no caminho da justiça, do amor, da bondade, da fraternidade, da serenidade íntima que nós também temos que ter, caridade para conosco, entender que a gente não dá saltos do dia para a noite, ninguém vira anjo, não estamos aqui para virar anjo, estamos aqui para nos melhorar. Melhorar pouco a pouco e fazendo o melhor naquilo que nos compete, né? Eu gosto sempre de dar um exemplo muito simples. Uma mãe cuidando do seu filho, está trabalhando para Deus, está fazendo o seu trabalho. Lá no anonimato do seu lar, com muita dificuldade às vezes, como eu conheço muitas mães lá da casa transitória, que no anonimato, cuidando de crianças muitas vezes enfermas, estão trabalhando para Deus, estão fazendo o seu trabalho divino. Deus concede a elas a tarefa de mães. É um trabalho nobre, muito nobre, e compete a nós ajudá-las. Então, não é que o trabalho no bem seja um trabalho em alguma entidade beneficente, não. Uma mãe que está lá no berço, trabalhando, cuidando de um filho, às vezes doente, às vezes com muita dificuldade, com penúria material, está trabalhando por Deus, para Deus, e Deus a amparará para que ela tenha sempre o melhor, né? Para isso Deus conta com a ajuda de quem? De nós, pessoas que são já um pouco mais sensíveis a esse problema e buscam amparar de uma forma ou de outra essas criaturas. Então que nós nos enganjemos nessa tarefa do bem, porque Deus está no leme, Jesus está no leme da Terra, do planeta, desses 6, 7 bilhões de almas que aqui vivem, né? Deus está no leme, Ele sabe o que faz, tá certo? Então é isso, minha gente. Um beijo aí no coração de todos, uma boa semana para vocês, fiquem com Deus, e já sabem, se gostarem, compartilhem, mandem para os amigos, se inscrevam no canal, para que ele se torne mais relevante e possa ajudar mais e mais pessoas, tá bom? Fiquem com Deus.